Bom dia, nosso grupo irá falar um pouquinho sobre oxigenoterapia. Ideia e objetivos: reverter uma diminuição de oxigênio na hemácia, melhorar a oxigenação tissular, que é a oxigenação dos tecidos, diminuir o trabalho respiratório e diminuir o trabalho do coração. Quando o cérebro fica com menos oxigênio, ele pode causar uma diminuição do oxigênio nas hemácias do sangue, causando falta de ar, e o nosso corpo ele começa a aumentar o trabalho cardíaco para o sangue ser bombeado mais rápido e ser distribuído para os tecidos melhor. Ou seja, a oxigenoterapia ela serve para dar suporte para minimizar e melhorar o índice de oxigênio presente nos vasos sanguíneos. O oxímetro no dedo é um aparelhinho que a gente põe para medir saturação. Próximo de 100 até 90%, ele está normal, isso quando o paciente estiver em repouso e sem patologia associada. Menor que 90 pode ser indicativo da necessidade de oxigênio. Na coleta de sangue na artéria, tem uma pressão de oxigênio. Quando essa pressão está menor de 60, pode ser colocado algum outro dispositivo. A saturação menor de 88% pode ser por exercício, por doença cardiorrespiratória ou cardíaca ou respiratória, indicando assim um dispositivo de oxigenoterapia. Temos também o infarto, que acaba fazendo a obstrução de artéria, e então não chega sangue, consequentemente não chega oxigênio. Então, nós da enfermagem precisamos ofertar oxigênio para ajudar e intensificar a produção de oxigênio. E o envenenamento por cianeto, que também precisa de oxigênio. Princípios gerais. O fluxo de concentração depende da necessidade e qual tipo de dispositivo o paciente precisa. A oxigenoterapia, ele é medicamento, portanto deve ser feito mediante a prescrição médica sempre. O fluxo de oxigênio é em litros por minuto, sendo medido pelo fluxômetro. O quanto de fração está dando? Sabemos quanto em litro o paciente está recebendo, mas em alguns dispositivos não sabemos o quanto desse litro vira oxigênio, a menos que tenha o dispositivo que controle isso. A oxigenoterapia vai evoluindo conforme o caso e a gravidade do paciente. Então começa na ventilação mecânica, indo para dispositivos de baixo fluxo, depois para os de alto fluxo, que tem o controle da oxigenação, e se passar por tudo isso e ainda não der certo o tratamento, tem possibilidade de intubação do paciente. Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica possuem um sistema de hipóxia, ou seja, eles têm mais gás carbônico do que oxigênio no seu organismo. Esses pacientes costumam hiperventilar para produzir mais oxigênio. O alerta da oxigenoterapia para esses pacientes é que ofertamos oxigênio com mais facilidade e se o organismo da pessoa sentir que ali tem mais oxigênio do que gás carbônico, o paciente vai descompensar, causando uma insuficiência respiratória, ou seja, eles podem parar de respirar. Portanto, para esses pacientes, fazemos a oxigenoterapia no ar comprimido. Temos dois sistemas. O sistema de baixo fluxo, que normalmente ofertaria até 6 litros, mas não é uma regra, já que na nebulização pode chegar a 10. O fluxo inspirado ele não é controlado pensando na questão de quantidade. Ou seja, nós enfermeiros temos ciência de quantos litros estamos dando ao paciente, porém não sabemos ao certo quanto de oxigênio que os dispositivos realmente estão ofertando. Tem uma fórmula para aproximar esse número, que seria 20 mais 4 vezes o litro que a gente deu para o paciente. E também depois tem o sistema de alto fluxo, que você consegue determinar, quantificar e, consequentemente, controlar o fluxo do oxigênio que o paciente está recebendo. Umidificador promove maior conforto para a realização da oxigenoterapia. Evita o ressecamento da mucosa nasal, podendo ser usado em casos de tratamento com vazão acima de 3 litros por minuto. Pode ser usado com máscara de oxigênio, cânula ou catéter nasal tipo óculos. Para fazê-lo funcionar, precisamos preencher com água destilada, respeitando a linha de marcação de nível máximo, e o copo tem que estar conectado ao cilindro ou rede de oxigênio. A limpeza desse dispositivo precisa ser feita com água e sabão neutro. Cânula nasal. Vai do lobo da orelha à ponta do nariz. Precisa ser introduzido com um fluxo de até 3 litros, porque se colocar mais, corre o risco de ressecar, causando lesões, machucados e até sangramentos.
A cânula pode ser umidificada, porém depende da instituição fazer ou não, porque ao mesmo tempo que pode prevenir e ajudar os machucados do nariz, tem mais riscos de infecção. A água parada no paciente, principalmente se não for trocada a cada 6 horas, pode ser um veículo de contaminação. Tem a vantagem de ser um dispositivo simples, de baixo fluxo e fácil aplicação. Porém, além dos machucados, pode causar grande desconforto com o dispositivo, podendo causar irritabilidade nasofaringe. Catéter tipo óculos. O catéter tipo óculos ele não incomoda tanto quanto o catéter nasal. Ainda permite que a pessoa respire pela boca, diminuindo a oferta de oxigênio para o paciente. É fácil de colocar, mas ainda pode ser desconfortável pelo catéter ficar na ponta do nariz. Máscara simples. A máscara simples oferece 40 a 60% de oxigênio, tem suporte maior de fração respiratória. A vantagem é que ela é fechada, então mesmo que o paciente inale pela boca, ela ainda respira o oxigênio da máscara, então ele tem uma concentração maior. A máscara simples pode ter fluxômetro e umidificador junto. É um procedimento fácil de aplicar, tem fluxo de 3 litros e não vai direto na narina, então não tem problema com machucados como o do catéter nasal. Ainda não dá para ter ideia do quanto o paciente está inalando. Às vezes o paciente pode se sentir sufocado pela máscara porque ela ocupa grande parte do seu rosto, gerando claustrofobia. Nebulização. Utiliza vapores como via medicamentosa. Pode ser indicado para problemas respiratórios agudos e crônicos como asma, bronquite, sinusite. Além disso, administra medicamentos broncodilatadores, auxiliam na umidificação das vias aéreas e fluidificam secreções. A nebulização é um equipamento conjunto, sendo uma máscara, mangueira, fluxômetro, frasco nebulizador e o próprio aparelho nebulizador. Alguns pontos importantes são: a nebulização em ar comprimido deve ser feita apenas em casos específicos, quando o paciente já esteja usando o oxigênio. Não podemos ligar a nebulização acima de 5 ou 6 litros por minuto no fluxômetro. O nebulizador deve ser trocado a cada uso e encaminhado à CME, Central de Materiais e Esterilização, além de precisar trocar os intermediários assim que o paciente tiver alta hospitalar ou quando suspenso a terapêutica com a nebulização. Como resultado, espera-se a melhora do quadro secretivo e dispneico, ver melhora de broncoespasmos e a administração eficiente de medicações prescritas. Máscara de Venturi. A máscara de Venturi permite termos controle da fração expiratória de oxigênio, podendo controlá-la pelas válvulas. Essa máscara pode ser indicada em doenças como fibrose pulmonar, taquipneia, que diminuem a taxa de O2, causando problemas respiratórios diretos. A válvula azul ela tem 2 litros de oxigênio por minuto a uma concentração de 24%. A válvula branca são 4 litros por minuto a uma concentração de 28%. A válvula amarela, 6 litros por minuto a uma concentração de 35%. A válvula vermelha, 8 litros por minuto a uma concentração de 40%. E, por fim, a válvula verde, que são 12 litros por minuto a uma concentração de 60%. Lembrando que a válvula é encaixada no tubo de oxigênio conforme prescrição médica. O kit Máscara Venturi conta com uma máscara em silicone transparente, flexível, atóxica, com elástico para ajuste facial e orifícios laterais. Além disso, acompanha um tubo corrugado à extensão de oxigênio de 2 metros e um copo adaptador de micronebulização. Pode ser conectado também um umidificador sobre o diluidor de oxigênio.